com os meus irmãos aqui neste domingo, Pai. Estou vendo todos os rostos que eu vi semana passada, Pai. E isso é muito bom, Senhor, porque o Senhor concedeu vida, nos guardou de todos os males nessa semana, Pai. Nós não temos como agradecer o Senhor. Senhor, é tão grande, tão poderoso, que nós não temos como imaginar, como entender como é o Senhor em nossas vidas. Só sabemos que o Senhor nos tem um amor tão grande, tão maravilhoso, que deu seu filho para morrer por nós, Pai. Nós não merecia nada, mas o Senhor nos alcançou todos os dias. Nos alcança, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, por esse tão grande amor, pelas nossas vidas, Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, Pai. Tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Nós somos menos que um grão de areia, mas nesta noite nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, Pai. Usa a tua igreja nessa noite, derrama, Senhor, a sua unção sobre cada vida nesta noite, Pai. Senhor, usa o teu povo para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Traga aqueles que ainda não estão a caminho guardado pelo Senhor, e tudo que nós fizemos nessa noite, seja para cultuar somente ao Senhor. O louvor é teu, Senhor. A adoração é tua, Senhor. Tudo é para ti nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo, querido Deus. Nós louvamos pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pelos nossos visitantes, por aqueles que ainda hão de chegar, aqueles que hoje há de aceitar o teu filho como único e suficiente Salvador, porque nós cremos no milagre nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro com certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Isaías 40. Nós vamos ler do 12 ao 29. Amém? Vamos lá. Quem na coxa de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte da sua vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontar? Quanto à imagem, essa é moldada pelo artifício. Depois o ourive a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira para que não apodreça e procura um artifício perito para fazer imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não entenderam? Vocês não atentaram para o fundamento da terra? Ele é que está sentado sobre a cúpula da terra, como os moradores são como os gafanhotos, e ele é quem estende o céu como cortina, e o desenrolar como tenda para neles habitar. E quem reduz nada aos príncipes e torna em nebulidade o juízo da terra, nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se regaram na terra, e o seu tronco já secaram como um sopro, porque eles é uma tempestade e os leva como palha. Com quem vocês vão comparar? E quem seria igual, diz o santo? Levante os olhos para o alto e veja.
Quem criou essas coisas? É aquele que faz sair do seu exército as estrelas, todas bem contadas, e quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por quê? Então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho estão encobertos ao Senhor, e os meus direitos passam despercebidos ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e a sabedoria dele é insondável? Ele é fortaleza, ele fortalece o cansado, multiplica as forças e os que não têm nenhum vigor. Amém? Será? Esse é nosso Deus, Criador do céu e da terra. A sabedoria dele vem dele e é dele. Nós confiamos nesse Deus. Será? Quantas perguntas foram feitas aqui para nós nessa noite? Medita nessa palavra depois, estude ela e veja como vocês podem aprender nessa palavra. O nosso Deus é o Deus que nos fortalece. Ele dá vigor ao cansado. Ele renova nossas forças todos os dias. Esse é o Senhor que nós servimos. É o Deus eterno. Amém? É o Criador do céu e da terra. Vamos ouvir agora o nosso ministério de louvor adorando ao Senhor. E juntamente a igreja está adorando. Amém? Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? E esse Deus que foi lido aqui sobre ele nessa noite, é esse Deus que nós viemos adorar nessa noite. Amém. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus do milagre. Eu não posso dizer para você que a enfermidade que você porventura esteja passando, Ele vai curar. Mas eu digo para você que se Ele quiser, você está curado, porque Ele tem todo o poder. Então que a gente nunca venha se esquecer. Mesmo que a gente não receba aquilo que a gente pede, mesmo que a gente não receba aquilo que a gente deseja, o Senhor, Ele tem todo o poder. E se Ele assim o quiser, Ele faz na minha e na tua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia, glória a Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, clame ao Senhor, e acalma o meu pensar. Ele te dá paz nessa noite. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, Senhor, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a
Glória a Deus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu devo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu
Amém, igreja? Nós encontramos o bom tesouro, né? Quem encontrou o bom tesouro aí? Amém. Glória a Deus por isso, né? Nós tivemos essa oportunidade de encontrar, né? Fomos buscar, né? E achamos o bom tesouro, né? Isso é muito bom. Eu gostaria de chamar agora o irmão Amauri, que nós vamos fazer um momento de missões. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque hoje provavelmente é a nossa abertura. E eu também estou vindo com a minha blusa, né, Maria? Você não falou? Eu tinha vindo com a minha, eu vou também. Essa é a música de missões. Aleluia, glória a Deus. Você falou sobre a brusa. Essa é a nossa brusa de missões, né? Tá aqui nosso cartaz de missão, né?
Todos podemos dizer, recitar o tema juntos de missões estaduais, porque essa noite a nossa igreja está dando início à abertura de missões estaduais. Vamos dizer aqui o tema, todo mundo junto? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Vamos falar junto o tema? O tema é Jesus vem, por isso eu vou. Vamos falar assim? Vamos sentir o que nós estamos falando? Porque Jesus vai vir, por isso eu vou. Vamos falar junto isso? Jesus vem, por isso eu vou. Vamos... Bota a divisa, por favor. Tá aí. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante, né? É a confirmação de quando o evangelho for pregado a toda criatura da face da terra, aí sim, o fim virá. Não é verdade? E eu tenho... Opa, estou pegando a Bíblia errada, né, José? E eu tenho umas observações para ser feitas aqui que eu deixei... Bota a outra imagem, por favor. E eu tenho aqui algumas anotações para ser feitas que é muito importante. A Junta de Missões... Pode sentar, por favor. A Junta de Missões, ela faz parte da nossa convenção, né? Mas ela é totalmente independente. Então, nós, como abrimos hoje a nossa campanha de missões nacionais de 2025, estaduais, perdão, de 2025, ela tem um alvo da nossa igreja. Nós decidimos que o alvo é R$6.000. Não, perdão, R$600. Olha como que é. R$600. 600 não é 6.000, é R$600. É R$600. Viu como ficou assustador a quantia que os irmãos ouviram? É R$600. Com R$600. E cada um contribuindo, contando com a contribuição das camisas também. Essa vai ser o alvo para a nossa igreja. Queremos atingir isso. Não é verdade? E temos a missionária, a nossa Cristiane Ferraz, que ela é promotora oficial da Junta de Missões aqui em São João de Meriti. Né? Ela é voluntária, ela é da igreja ali do pastor, da Fonte Carioca, o pastor Tiago, e ela está sempre disposta a nos ajudar em que nós precisarmos de material da junta, tá bom? E o encerramento dessa campanha estadual, nós vamos dar finalização dessa campanha no dia 3. Hoje é dia 7, né? Se eu não me engano. 6, né? Pois então, dia 3 de agosto vai ser o encerramento. Então, vamos cotizar, todo mundo num só propósito, ver se nós podemos alcançar esse alvo que é tão baixo, né? Eu achei também, pessoalmente, um alvo bem baixo, né? Bem baixinho. Então, vamos ver se a gente alcança. Podemos também ultrapassar, né? Em nome de Jesus, a gente chegar a um alvo que seja R$4.000, R$5.000 para ajudar os nossos missionários que estão no campo, né? Vamos pedir que os irmãos fiquem de pé e vamos orar em nome de Jesus pelos missionários. Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos mais uma vez diante do teu altar e pedimos que o Senhor, Pai, venha com poder, com glória, com majestade sobre a vida de cada missionário, Pai, livrando e guardando eles contra qualquer investida do mal, Pai, contra qualquer sentimento que não provém do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar capacitando e livrando cada um nos seus afazeres no campo, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas aonde não há portas, capacitando a eles levarem a tua maravilhosa palavra, Senhor, dentro e fora de tempo, Senhor. Que eles possam ser protegidos, guardados pelo teu Espírito Santo, para que eles possam ser instrumento vivo, aonde quer que eles põem o solado dos seus pés, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, a cada dia,
fazer a sua vontade se cumprir no nosso meio. Opere o milagre para que nós possamos ser vivificados a cada dia para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Hoje nós damos abertura dia 7 e no dia 3 de agosto nós estamos finalizando, mas com as nossas ofertas ultrapassadas, amém? Porque a gente vamos ultrapassar, eu creio em nome de Jesus. Gostaria de chamar agora a irmã Fabiana, ela estará louvando ao Senhor juntamente com a nossa igreja, amém? Ei, som. Ficou ruim? Boa noite, igreja. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, não pare, irmão. Tente sempre um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias e medos terão fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, aleluia. Vai em frente
frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, alguns terão fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Um pouco mais. Não desiste, irmão. Uma vez. Outra vez. Vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso, né? Que um louvor abençoado. Não desista, irmão. Não desista. Amém? Gostaria também de chamar nesse momento o irmão José Roberto, a irmã Ruth, a diaconisa Ruth. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão. E nesse momento também eu gostaria de convidar os irmãos para ofertar, dizimar e também a sua vida no altar. Coloca essa vida no altar. Coloque a sua oferta para o Senhor nesta noite. E não esqueça que Ele vai operar maravilha. O milagre vai chegar à sua casa, vai chegar à sua vida. Amém? Amém. A irmã Ruth... de pé? Tá bom, a irmã Ruth hoje está bem. Cantor cristão 314. Estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutai sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Amém. Eu gostaria de chamar o irmão Marquinho para estar orando pelo nosso dízimos em oferta. Vai beber água? Então, irmão Fábio, vem cá, Fábio. E o pastor também. Dízimos, oferta, vidas ofertadas nesse altar. Aniversariante da semana, quem fez aniversário da semana. Irmão de Lermano faz aniversário hoje. Vem, irmão de Lermano, fica aqui na frente. Uhul! Só não vamos cantar parabéns. O parabéns é para quando a gente for estar.
Pai do ano, ó. E a mensagem, tá? Inclua tudo na sua oração. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Pai amado, obrigado, Deus querido, por este momento que estamos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Deus amado, adorando ao Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas, Pai querido. Ser com cada dizimista, ser com cada ofertante, Deus querido, ser com aqueles que porventura não puderam estar depositando no vacilar o seu dízimo, a sua oferta, mas que o Senhor possa estar abrindo portas, Pai amado, para aqueles que estão desempregados, Deus querido. Nós oramos, Deus querido, pedindo as suas ricas bênçãos sobre cada um que está aqui esta noite, sobre cada família, Deus querido, que o Senhor possa estar estendendo as suas poderosas mãos. Pai querido, também queremos, Pai, apresentar ao Senhor, Pai, o aniversariante dessa semana, Pai, de hoje, que está fazendo mais um ano de vida na Tua presença, Pai. Toma a vida do irmão Dilermando nas tuas poderosas mãos, que o Senhor possa estar, Pai amado, abençoando rica, abundantemente o teu filho, Deus querido, que ele possa estar crescendo cada dia mais na tua presença e sendo usado pelo Senhor, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado. Pai, que se estenda a cada aniversariante desta semana, Pai, deste mês, que o Senhor possa estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Agora também colocamos nas tuas mãos, Pai, a vida do nosso pastor, Pai amado. Sabemos que o Senhor já falou profundamente ao seu coração e te pedimos, Deus querido, que o Senhor continue e fale aos nossos corações através da palavra sendo ministrada aqui esta noite, Deus querido. Use o teu servo com poder e com autoridade, Pai amado, e que teu nome somente venha a ser glorificado, Pai amado, mais uma vez. Fique à vontade entre nós, através do teu Santo Espírito, Deus amado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus e que a igreja do Senhor diga amém. Graças e paz, amados. Pode sentar. Abra a tua Bíblia. Deus abençoe você. Quero agradecer muito pela presença daqueles jovens lá de trás, pela vovó da irmã Marcele que está aqui, né? Deus abençoe. Mais alguém nos visita nessa noite? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Que bênção. Sejam bem-vindos em nome santo do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 18. Capítulo 1, verso 18 até o verso 25. Ok? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 25. Mas deixa a tua Bíblia aberta, não fecha não. A gente ainda vai ter uma caminhada que a gente ainda vai até o finalzinho desse capítulo. Se você achou, diga amém. Não achou? Misericórdia. E certamente a mídia já achou que é só um clique. Você tem que folhear para lá e para cá para ver se acha o texto. Quarta-feira não tem o profeta Abacuque, porque a gente vai estar em semana de oração, mas na outra quarta-feira eu te desafio a gente botar aí quem vai abrir mais rápido o profeta Abacuque. E aquele que abrir mais rápido vai ganhar uma caixa de bombom vazia. Certo? Amém ou não amém? Isso. Então tá bom. Diz assim, palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus
e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Você pode ler o versículo 25 enquanto eu bebo água? Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Aplica, ó Deus, ao nosso coração nessa noite, que diminuamos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Ó Deus, que nada nem ninguém venha impedir o fluir do teu Espírito Santo, venha impedir, ó Deus, tirar a nossa atenção. Repreenda toda conversa paralela, Senhor, mas que tão somente teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, através da tua palavra. Nós te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo nessa noite. O que é a cruz de Cristo? O que é uma cruz? Estava eu preparando essa mensagem e hoje, dando uma passada nela, Deus me permitiu assistir um filme da Paixão de Cristo contado por João. E eu vi a obra de Cristo concluída por causa da cruz do Calvário. E eu me emocionei porque foi um dos textos mais lindos para mim da Bíblia, quando Jesus chega para Pedro e diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro chora. E Jesus diz para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Tudo que nós vivemos hoje como igreja, tudo que nós temos na sua palavra, passa pela cruz. A cruz é o centro da fé cristã. Porém, é de fato que a gente precisa entender que a cruz, ela não é simplesmente um símbolo. A cruz não é simplesmente um símbolo do Evangelho. Nós precisamos entender que a cruz sem Cristo, ela continua sendo uma cruz de madeira. A cruz sem Cristo, ela continua sendo uma cruz em que as pessoas eram condenadas à morte. Mas a cruz com Cristo, a cruz de Cristo, ela é o centro do Evangelho, porque foi ali verdadeiramente que Deus entregou o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar. Foi ali que ele entregou o seu corpo moído, depois de sofrer na sua caminhada, na sua caminhada até o monte chamado Caveira. A palavra do Senhor diz que ali ele foi entregue. Ali ele derramou o seu sangue. Ali a palavra do Senhor cumpriu todos as suas profecias. Foi ali que o soldado se converte e entende que é Jesus, o único Salvador. Foi ali que Jesus substituiu Barrabás, ao qual que as pessoas preferiram crucificar Cristo do que crucificar Barrabás. Foi ali que ele subiu no meu lugar e no teu lugar e não nos deixou com que o peso do pecado chegasse até nós. Foi ali que ele pagou um preço, foi ali que ele tirou a dívida que nós tínhamos com Deus e nos purificou através da cruz do Calvário. E aí, a palavra do Senhor diz que, nesse texto, que a cruz para uns é escândalo. Por quê? A Bíblia diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Primeiro que eu quero destacar, para os judeus, ela se torna um escândalo.
ela é o escândalo máximo para o judeu. Por quê? João capítulo 6, verso 30, a palavra do Senhor vai dizer que os judeus esperavam sinais e milagres. Jesus, eu vou ler aqui para a gente não perder o fio da meada, no versículo 28 de João capítulo 6. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Para os judeus, ela se torna um escândalo, porque os judeus esperavam justamente um Senhor, o Messias, aquele que viria, mas que seria aquele que seria o guerreiro, seria aquele que fosse levado para governar os judeus e vencer. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio de uma forma muito simples. Jesus Cristo veio de uma forma nascendo numa manjedoura, não tinha lugar onde, não tinha onde colocar a sua cabeça. Veio de uma forma muito simples, muito humilde, e veio como servo sofredor. E para o judeu, aquilo que a cruz significa, para ele é impossível um líder. Para os judeus é impossível alguém que se diz rei dos judeus ser pendurado numa cruz do madeiro. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai dizer e deixar claro para nós que aquele que sobe no madeiro, que aquele que sobe na cruz, ele é considerado maldito. E isso para os judeus traz escândalo. Isso para os judeus não é possível conceber. Isaías 53 profetiza e eles não acreditam que Jesus é aquele servo sofredor. A palavra do Senhor me diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quando ela diz que é escândalo para o judeu, como é que você pode crer que um rei, aquele que vai te dar vida, vai subir a uma cruz para se entregar no meu e no teu lugar? Os judeus se escandalizaram, mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio de uma forma simples, mas para se entregar. Não para ser aquele rei político, não para ser aquele rei humano, mas para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dizer assim: eu sou o Rei dos judeus. Eu sou o Rei de toda a terra, de todas as nações. John Stott diz no livro A Cruz de Cristo, página 51, até botei a página aqui para a gente... A Cruz de Cristo. A cruz não foi um acidente, mas o propósito eterno de Deus. Ela revela o amor que se entrega e a justiça que não ignora o pecado. Mas para o judeu, isso se torna um escândalo. Eu posso pensar nessa noite? Para nós, a palavra do Senhor diz que ela não é um escândalo. Ela é o poder de Deus. O dínamos de Deus. O que é isso? A cruz, para que os judeus olham para aquela cruz e vejam o seu Senhor. Não era concebível eles verem o seu Senhor numa cruz. Mas a cruz me mostra que, diferentemente dos judeus, ela se torna para nós o poder de Deus. Porque na cruz, Cristo vence o pior inimigo que nós temos. É na cruz que ele derrota Satanás, é na cruz que ele derrota a morte, é na cruz que ele se entrega. Mas quando nós falamos disso, e a palavra do Senhor diz que para nós é poder de Deus, é porque Jesus é aquele que cumpre toda a profecia dada ao Cordeiro de Cristo, ao Cordeiro de Deus. Por isso que a Bíblia me ensina que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, sem nenhum pecado, que é oferecido de uma vez por todas. E por isso que ela não é escândalo para mim, mas ela é poder de Deus, porque ela tem poder de nos libertar da vida longe de Deus. Ela tem poder para nos libertar de nós mesmos. Ela tem poder para nos libertar da morte. A cruz é o poder de Deus porque, na verdade, é o próprio Deus entregando o seu filho para morrer no meu e no teu lugar. Então ela não se torna escândalo. Ela é poder de Deus. A palavra do Senhor diz que a cruz para os judeus é escândalo. A cruz para os gentios, os gregos, também se torna um escândalo. Mas por que ela se torna um escândalo? Porque os gregos valorizavam a razão e a filosofia. E o que era isso? Para eles, você deveria alcançar a salvação por conhecimento, por filosofia. Você vai olhar lá, nessa época que surgem muitos filósofos. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, verso 18 ao 32. Você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, pregando no Areópago, dizendo aquelas pessoas ali, os gregos, que eles faziam de tudo para adorar outros deuses, e tinha lá um altar levantado ao Deus conhecido. O apóstolo Paulo diz, olha, esse que vocês estão adorando é verdadeiramente o único Deus verdadeiro, o único Senhor. E ela se torna loucura para os gregos, porque os gregos entendiam que a filosofia, que a razão lhe levava à salvação. Mas a palavra do Senhor diz que o próprio Deus declara, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque não é por sabedoria. A cruz, a salvação não é pelo que nós conhecemos, mas é pelo que Deus fez por nós. O conhecimento que temos, as experiências que temos, não nos dá direito a uma salvação. Os livros que lemos, os patamares que alcançamos, a palavra do Senhor não me diz que não me dá direito à salvação. Eu posso também pegar e fazer de uma Bíblia, lê-la de ponta a ponta e dizer assim, eu estou salvo. Não, ela não me garante a salvação. O que me garante a salvação é a cruz de Cristo. O que me traz salvação é a cruz de Cristo. E eu não sou salvo pelos conhecimentos, pelas filosofias humanas. A palavra do Senhor diz que Deus destruirá a sabedoria dos sábios. Isso ele está citando em Isaías capítulo 29, verso 14. Quando, por exemplo, o próprio Deus está falando com Israel e está falando contra os inimigos. Israel, Deus falando que ia destruir os inimigos, mas Deus também falando ao povo de Israel assim, para de você achar que você é sábio, para de achar que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. O próprio Deus chega para Israel no Isaías capítulo 29, verso 14, ele diz assim, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, porque vocês estão se achando muito para se achando muito diante de mim, mas na verdade vocês não podem fazer nada por vocês mesmos. Se não for a minha salvação, se não for a cruz de Cristo, ninguém pode ser salvo por causa do conhecimento, ninguém pode ser salvo porque leu A ou B, ninguém pode ser salvo por filosofias vãs, mas você pode ser salvo pela cruz do Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo é loucura para os gentios porque eles dão mais valor, estavam dando mais valor ao conhecimento do que a salvação, ao conhecimento do que a Cristo. Agora, a cruz de Cristo, ela é poder para os chamados de Deus. No versículo 24 diz assim, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha que interessante. Falou da cruz, mas agora diz a palavra do Senhor no versículo 24, que para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Só existe cruz que salva por causa de Cristo que subiu naquela cruz. Só existe a cruz salvadora, porque o Salvador foi pendurado nela. Só existe Cristo, só existe a cruz que salvou a mim e a você, porque esse Cristo é o poder de Deus. A palavra do Senhor diz, para os chamados, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, para aqueles que creram, a palavra do Senhor, ela diz que não é loucura, mas é poder de Deus, é o próprio Cristo se entregando a nós, se entregando por nós. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele subiu ao madeiro, ele se entregou no meu e no teu lugar. E aquela cruz não é mais símbolo de maldição. Agora aquela cruz é símbolo do poder de Deus para me salvar, para te salvar. A palavra do Senhor me mostra que em Filipenses ele sobe, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a palavra do Senhor diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, e ele será glorificado nos céus, porque ele venceu a morte. A cruz foi só o caminho. A cruz é o caminho. A grande questão nessa noite é, aonde a cruz me leva? Para o judeu, a cruz levava a um escândalo. Para os gregos, a dúvida, porque era melhor confiar nas suas próprias forças, era melhor confiar nos seus ensinos. A cruz, ela é o divisor de águas, ela é o divisor daquilo que nós entendemos como evangelho, ela é o centro do evangelho. Sem cruz não há evangelho. Sem morte e ressurreição não há evangelho. A cruz é o centro porque ela divide. Mas aonde a cruz nos leva? Será que a cruz tem nos escandalizado? Ou a cruz tem sido desprezada por nós? Ou estamos valorizando mais as coisas do que aquilo que Cristo fez? Aonde a cruz nos leva? A cruz precisa nos levar a um encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque essa cruz, ela não está mais com Cristo nela. Ela está vazia. Significa que ele morreu, se entregou naquele lugar. Então, quando eu olho para a cruz hoje, eu não vejo mais um Senhor pendurado. Um Senhor pendurado numa cruz, sofrendo. Como um cara de sofredor. Como quem está sentindo dor, preso naquela cruz. Eu vejo agora a cruz vazia. E vazia está. Mas é por que ela está vazia? Porque agora ele não está mais lá. A palavra do Senhor diz que a cruz está vazia, porque a cruz foi só o caminho que Deus usou para moer o seu filho, mas nos dar a salvação. E ela está vazia. E depois da cruz veio outra coisa que foi algo também que eu posso dizer para você, que é o centro também do Evangelho. Jesus, depois da cruz, foi para a sepultura. E a sepultura também não conseguiu prender Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele está vivo. Ao terceiro dia, a palavra do Senhor diz que ele vive. Ele reina para todo sempre. Aonde a cruz tem que nos levar? A cruz tem que nos levar para a ressurreição dele. Aonde a cruz tem que nos levar? A cruz tem que nos levar ao nosso arrependimento dos nossos pecados. Aonde a cruz tem que nos levar? Você sabe que tinha vários tipos de cruzes naquele tempo.
mas eu entendo que a cruz que Cristo morreu verdadeiramente foi aquela que nós conhecemos. E qual era o significado disso? A cruz, ela é assim justamente porque ela tem duas finalidades. Primeiro, ligar o homem a Deus. Não há outra religião. Religião quer dizer religar. Religar o homem a Deus. Somente na cruz de Cristo o homem é ligado a Deus. Somente. E aonde que a cruz me leva? Aqui. Porque a Bíblia me diz que Deus morreu, Ele morreu no meu lugar e no teu lugar para nos dar acesso ao Pai. A partir dali, agora eu tenho acesso ao Pai, mas Ele também me diz para que agora eu viva aqui, de forma horizontal, para me unir a você, para unir um povo só. Efésios, ele vai dizer no Efésios capítulo 2, verso 14 e verso 16, a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa paz. Ele fez a paz entre Deus e os homens. Eu não estou mais em guerra com Deus, porque através da cruz Ele me liga com Deus e Ele tira o meu pecado. Colossenses vai dizer que Ele foi lá, pegou toda a dívida que eu tinha. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa. Acho que você deveria agradecer a Deus todo dia. Porque o teu pecado que você cometeu no passado, o teu pecado que você cometeu hoje, que você vai cometer amanhã, como o meu pecado que eu cometi no passado, o que eu vou cometer hoje, que eu posso dizer para você que a palavra do Senhor me diz que se eu não tiver pecado, eu estou me enganando, e aquele pecado que eu vou cometer amanhã, a palavra do Senhor diz que Ele juntou tudo, foi lá na cruz e disse assim, ó, está pago, cancelado o escrito de dívida que tinha contra você. Você não é mais um condenado. Você é absolvido pelo poder que há na cruz de Cristo. Você é absolvido por causa dessa cruz. Aí ele diz que no versículo 14 de Efésios capítulo 2, ele diz que Ele é a nossa paz. Foi Ele que trouxe paz entre Deus e os homens. Ele diz assim, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele agora diz, por exemplo, em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora nós estamos justificados. Nós olhamos e vemos o seu sacrifício. E a palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 2, verso 14, ele diz assim, de dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Os judeus não se davam com os gregos e não se davam com os samaritanos. Você pode olhar isso na Bíblia. Os judeus, para ele eram separatistas. Mas a palavra do Senhor diz que ele junta dois povos num só. Os judeus foi aquela nação em que Deus escolheu, o Israel foi o que Deus escolheu para proclamar a sua palavra ao mundo, para se fazer conhecida ao mundo. É com Israel que Deus mostra quem Ele é e começa o trabalho de salvação do Senhor em Israel. Mas ele diz que ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então já não há mais judeu, não há grego, não há mulher nem homem. Vou explicar bem claro para você não falar assim, pastor, você está falando que não há mulher nem homem. Não há mulher nem homem que seja um maior do que o outro. Não quer dizer que não tenha que ter sexo dividindo macho e fêmea. Não é isso. A palavra do Senhor em Gálatas não fala isso. Fala que não há mais judeu, nem grego, nem mulher, nem homem, nem criança, nem velho, porque Deus uniu todos em um na cruz do Calvário. A cruz do Calvário nos leva para o nivelamento e para dizer assim, você é igual a mim, mero comedor de arroz e feijão, pecador, e Deus pagou o mesmo preço por você, pagou por mim. Não podemos ter diferença. É por isso que a gente não pode ter inimizade. É por isso que a gente tem que abraçar aqueles que estão longe da gente. É por isso que a gente tem que viver um evangelho de acolhimento. É por isso que a gente tem que viver um evangelho de perdão. É por isso que a gente tem que viver o evangelho, da aproximação, porque a cruz é a aproximação.
Na cruz, ele aproximou você de Deus, ele aproximou você de mim. Então não há ninguém maior, não há ninguém maior, superior ao outro, porque o mesmo preço que foi pago por você foi pago por mim. E os piores pecados que você tem, eu também tenho. A Bíblia diz que eu sou pecador tanto quanto você. A Bíblia diz que eu também estava destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade, ele me alcançou também. Então eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Nós somos um só povo de Deus. A cruz, ela precisa me levar para isso. Se a cruz ela não me leva para isso, nós esquecemos. Se a cruz não me leva para uma comunhão real com meus irmãos, com uma comunhão com o outro, que comunhão é essa? Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais assembleia, não tem mais batista, é todo um povo. Não tem mais vizinho, é todo um povo. O mesmo vizinho que mora lá do teu lado, o teu vizinho que mora lá do teu lado, né? Que teu vizinho mora do teu lado, claro, né? Deus pagou o mesmo preço por ele. Cristo aboliu a lei dos mandamentos. De Efésios ainda vai dizer, a cruz é Cristo abolindo a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade através da cruz. A cruz precisa nos levar a isso. John Piper vai dizer, a cruz é o lugar onde toda arrogância morre. Amém? Vou repetir e vou acrescentar. A cruz é o lugar onde toda arrogância, prepotência, altivez, insubmissão a Deus morre. Porque ela te faz igual. É ali que encontramos nossa verdadeira identidade. Redimidos e amados. Você, tanto você quanto eu, vê agora na minha mente aqui, eu olhei para a Mauri e eu lembrei. Que a Mauri vai lembrar dessa. Tanto você quanto eu, nós éramos aquele tomate do mercado. Aquele que a mulher, a dona de casa e o dono de casa também, chega no mercado, ele olha e vê aquele tomate já se apodrecendo. E ninguém quer levar para casa. Ninguém. Ninguém quer pegar esse tomate e levar esse tomate para fazer uma salada em casa. Você vai deixando ele lá. Até o ponto que ele vai só ficando mais podre, mais velho. Até que alguém pegue ele, jogue fora, ou até que alguém venha, limpe e dá uma nova vida. Você, tanto você quanto eu, somos esse tomate que ninguém quer e que Deus foi lá, irmão, pagou um preço, lavou, limpou e nos deu uma nova vida. Eu não sou melhor do que você, eu não sou um tomate bom. A Bíblia me ensina que ele foi lá, me pegou, sujo como estava, dando passos largos ao inferno. Ele olhou para mim, teve misericórdia de mim, teve compaixão de mim. Ele foi lá, olhou para mim e disse o seguinte: meu filho, o caminho não é esse, o caminho é a minha presença, o caminho é andar comigo, o caminho é você tomar uma decisão na sua vida. E você precisa tomar essa decisão, porque a partir de hoje eu quero te fazer uma nova criatura. A cruz me leva para reconhecer que o pecado que me destruía, que a vida que eu levava longe de Deus, agora é uma vida transformada por causa da cruz. Agora é uma vida transformada por esse Cristo que subiu na cruz. E Ele mudou a minha história, me tirou do lamaçal, me tirou da sujeira, me tirou daquele lugar onde ninguém me queria, me deu valor. Como ninguém queria me dar valor, Ele foi lá, pagou um preço por mim, me deu valor e me deu vitória pela cruz do Calvário, irmãos.
A cruz deveria me levar, sabe o que, querido? Todo dia a cruz deveria me levar para uma exaltação a esse Deus. Um cântico novo na minha boca. A cruz deveria me levar, querido, todo dia para eu mais ainda me consagrar. A cruz deveria me levar para eu refletir, porque como é que eu estou vivendo para esse Deus? A cruz deveria me levar para me levar e me apontar e perceber como é que eu estou retribuindo isso a esse Deus. Eu estou falando de um Deus que está vivo, não de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus que te deu salvação. Estou falando de um Deus que vai vir buscar a igreja do Senhor e vai levar essa igreja para o alto dos céus e vai dar a ela uma eternidade na sua presença. Eu estou falando desse Deus que está vivo, que venceu a morte, que venceu a sepultura, que venceu uma cruz, mas que Ele está vivo e vai voltar para nos buscar. A cruz precisa nos levar a ver que tipo de vida nós estamos vivendo diante desse Deus, porque o sacrifício foi maravilhoso, mas foi um preço de sangue. Foi um preço de sangue. Foi o preço do próprio Deus se entregando. Foi o preço do Filho unigênito do Pai, derramado por mim e por você. A cruz, ela é mais que um símbolo. Ela precisa me aproximar de Deus. Ela nos confronta, nos transforma, nos chama a viver uma vida para esse Deus em santidade e de gratidão a esse Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6,14, eu encerro. Longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você tem, glorie-se na cruz de Cristo. Se não fosse o favor do Senhor, nada teria acontecido com você. Você poderia cantar nessa noite um louvor de gratidão a Deus pela cruz. Você poderia passar pela cruz e agradecer, Senhor, muito obrigado porque os meus pecados foram pagos. Você está olhando para a cruz como escândalo, como loucura ou como poder de Deus? A cruz te chama para uma vida de entrega, comunhão e missão. A cruz precisa verdadeiramente falar conosco todos os dias. Que essa palavra não saia do teu coração. Tudo passa pela cruz de Cristo. Foi Ele quem venceu, Ele que nos dá vitória. Coloca isso no teu coração. A cruz precisa me aproximar mais de Deus, porque ela aponta para um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que me ama. Que Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor com muita alegria. Se a gente olhasse para a cruz todo dia, irmãos, a gente não reclamava quando viria para a igreja. Se a gente olhasse para a cruz todo dia, a gente não faltava um culto. Se a gente olhasse para a cruz, irmãos, a gente cantava como se fosse o último dia. Você não sabe quando vai ser o seu último dia. Se a gente olhasse para a cruz, a gente seria grato. Olha que coisa linda, irmãos. A cruz está vazia, irmãos. A cruz está vazia por minha causa e por tua causa. Se nós olhássemos para a cruz, a gente fazia tudo para esse Deus. A gente não deixava de fazer nada, porque Ele fez tudo por nós. Sabe? Olha para a cruz, querida. Ela está vazia. Olha para a cruz. Ministério de Louvor. Pediu aos amados diáconos para estar aqui à frente. Vamos ficar em pé. Esse é o momento também de nós relembrarmos o
sacrifício do Senhor. Jesus, ao se entregar numa cruz, foi levado ao sepulcro. Ele venceu o sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia. Ele chamou a sua igreja e disse assim: façam como da ceia, em memória de mim. Mas ele também prometeu aos discípulos que ele não tomaria mais o cálice até aquele grande dia, onde a igreja estaria reunida com ele, e ali ele estaria ceando conosco. A cruz me traz esperança, a cruz me traz para perto de Deus, e a ceia me faz lembrar da sua promessa. É por isso que nessa noite nós não podemos deixar de participar da ceia. É uma ordenança de Deus para a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. Em parte acredito que isso é verdade. E é necessário até que haja partido entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é ceia que vocês têm comido. Porque quando comem, cada um come antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus e envergonha os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Cristo nos dá essa ordenança. E nós precisamos ministrar e participar da ceia. Mas faça isso com muita alegria. Você, Deus, a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém aqui está autorizado a dizer se você deve ou não comer da ceia do Senhor, participar da ceia. Mas você deve avaliar e ver se você está em condições de participar desse momento. A palavra do Senhor me ensina que Ele ministrou isso para a sua igreja. A igreja, nós entendemos, é aqueles que são biblicamente batizados, está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Estes participam da ceia. Se você ainda não é batizado, se apresse para que você também faça parte desse momento. Nesse momento eu vou orar, apresentando os elementos que nós participaremos. Mas eu quero dizer para você, esse tempo está chegando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E um dia estaremos com Ele, participando da grande bodas do Cordeiro. Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado pela cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor venceu e a cruz vazia está. Aleluia. Podemos dizer nessa noite: ressuscitou o meu Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus ressuscitou. Não está outro Deus além do Senhor, ao qual nós nos prostramos nessa noite.
Deus. E reconhecemos a tua majestade. Deus poderoso. Reconhecemos, ó Deus, o teu sacrifício, o teu grande sacrifício, o teu eterno sacrifício. Foi feito de uma vez por todas. Obrigada, Deus. Por mim, Deus, e pela tua igreja reunida nesse lugar. Ó Deus, e o teu sacrifício foi sem esperar nada em troca. Foi através do amor ágape, do amor doador, Aleluia. daquele que se entregou no meu e no teu e no lugar dessa igreja. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque nós não merecíamos, ó Pai, o teu grande sacrifício, mas o Senhor se fez maldito por nós, o Senhor se fez sacrifício por nós, mas o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e essa cruz, Senhor, nos aproxima do Senhor nessa noite. Ó Deus, porque o Senhor, Deus, derrubou, ó Deus, a barreira que nos fazia chegar diante de Deus. O nosso pecado foi perdoado. O Senhor derrubou a barreira, Deus, então não há mais judeu nem grego, agora é um povo só. Agora eu tenho amizade, eu tenho, ó Deus, eu sou irmão, ó Deus, do meu irmão, eu sou irmão desse povo, eu estou aqui para proclamar as tuas virtudes, proclamar a tua palavra, por causa da cruz de Cristo, por causa da cruz de Cristo, ela nos fez um, Senhor. Aleluia. Então nessa noite seja exaltado, seja glorificado, Aleluia. ó Deus, pelo teu sacrifício. Pai Santo, permita a tua igreja nessa noite, Pai, ó Deus, participar da tua ceia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Se alguém aqui chegou triste, entristecido, se alguém aqui chegou, ó Deus, em dificuldade, ministra o coração dele, o coração dela, ó Deus querido, e aqui, Pai, com muito carinho a tua igreja preparou a ceia do Senhor. Aqui está o pão, ó Deus, que simboliza o teu corpo, aqui está o cálice que simboliza o teu sangue, sangue da nova aliança, sangue que nos purifica, ó Deus, e permita-nos, ó Deus, nessa noite participarmos da ceia do Senhor. Vem cear conosco, esteja no nosso meio. Eu sei que o Senhor já está no nosso meio, mas, ó Deus, alegra o nosso coração, ó Deus, que nesse misto de tristeza e alegria, o teu Espírito Santo venha atear o fogo, ó Deus, do teu Espírito Santo na nossa vida, e que venhamos te glorificar e exaltar o teu eterno nome a cada dia. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pelo Evangelho, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós oramos, Senhor, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Nesse momento, nossos amados diáconos vão estar servindo, enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, juntamente com a igreja. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Glória a Deus. Vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Aleluia.
Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Aleluia! Seu nome Aleluia. Glorioso és, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Faça o sinal. Se não há, se aguarde um instantinho. Vou servir os amados diáconos. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi
do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Agora, nesse momento, você vai ter a oportunidade de trocar o cálice. Olhando para a cruz. Você vê que a cruz, ela te aproxima do teu irmão. Então, eu vou te convidar nessa noite a trocar o cálice com o teu irmão. Mas troca, ora por ele. Se alguém que nessa noite que precisa liberar perdão, é hoje, deixa para amanhã não. Se Cristo nos perdoou, por que você não pode perdoar? Por que você não pode perdoar o teu irmão? Nós estávamos ontem fazendo evangelismo e eu abracei tanta gente que eu não conheço. Eu beijei tanta gente que eu não conheço. Por que eu não posso abraçar o meu irmão, beijar meu irmão? É o mesmo sangue que foi entregue por você, foi entregue por mim. Tá? Não tem diferença. Não deveria existir diferença. Quero te convidar nessa noite. Vai alguém, troca esse cálice, mas viva a comunhão da cruz. Amém? Tem oportunidade, vai lá. Isso. Procura alguém aí que você está meio trunfado com ela, está meio chateado. Isso. Não está chateado comigo? Alguém aqui para trocar com o pastor? Alguém aqui que queira trocar com o pastor? Além do Jaco. Isso. Isso. Olha esse aí. Esse cálice da nova aliança significa um novo recomeço. Por que que não? Não? Por que não um novo recomeço? Você vai orar por ele, por ela, durante todo esse mês aí. Você tem essa responsabilidade. Mas quando nós não perdoamos, nós estamos longe da cruz. Quando nós não nos aproximamos do nosso irmão, a cruz está bem longe. Bem longe. Bem longe. Nós não conseguimos enxergar a cruz se nós não perdoamos o nosso irmão. A Bíblia diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. A diaconisa Ruth, esteja orando, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esse momento tão glorioso, por esse momento tão importante nas nossas vidas, que nós relembramos, ó Deus, a sua morte ali na cruz do Calvário. Ó Deus querido, e também lembramos, ó Deus, da ressurreição, porque através do Senhor veio vida, Senhor, ganhamos vida, ganhamos, ó Deus, o céu, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, ó Deus. Muito obrigada, meu Deus, por ter enviado Jesus Cristo a este mundo. Nós não temos palavra, ó Deus, para agradecer ao Senhor. E nesta noite nós somos gratos, ó Deus, como igreja, como irmãos, e que nós possamos continuar unidos, ó Deus, em Ti, porque a cruz de Cristo nos uniu ao Senhor e uniu a igreja, ó Deus, aos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Continue conosco, continue falando aos nossos corações, para que nós possamos a cada dia, Deus,
crescer espiritualmente diante do Senhor. Muito obrigada, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. A igreja, na tempestade estás, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável é. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu não posso deixar sair daqui sem antes de fazer uma pergunta. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já se aproximou dele? Você já entendeu o que foi a obra da cruz? O que Cristo fez por você? Ele te aproxima de Deus nessa noite. Ele te aproxima de mim. Ele te faz igual a mim. O sacrifício dele foi por mim, foi por você. Mas você já entendeu? Você já o aceitou como seu Salvador? Eu queria te perguntar nessa noite, diante daquilo que nós falamos, da palavra do Senhor, do seu grande sacrifício, você precisa entregar sua vida a Jesus. Ele é a única salvação. Ele é o único caminho. Foi Ele. Mas ninguém ressuscitou. Mas ninguém me deu vida. Mas ninguém me deu salvação eterna. Só Ele. Entrega a sua vida a Jesus. Ele está voltando. Há alguém nessa noite? Eu não vou me prolongar, mas que você reflita pela grande obra que o Senhor fez por você. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua casa. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque tu és vencedor, vitorioso és, Pai. Glória a Deus. Nada vai impedir o teu agir, Senhor. Nada vai impedir o teu propósito, o teu plano se cumprir, ó Deus, nesse mundo. Mas, Senhor, nessa noite, salva vidas aqui, Senhor. Ó Deus, eu entrego, ó Deus, cada um, Pai, que entrou, Deus. E só o que o Senhor conhece. É só o Senhor e Ele, Senhor, nesse momento. É só o Senhor e ela. Ó Deus, só o Senhor que pode mudar a história. Ó Deus, e só o Senhor pode ministrar nesse coração. Então, Espírito Santo de Deus, toca nessa vida, Pai. Ó Deus, para que entenda a grande maravilha que é te servir, Senhor. A maravilha que é estar salvo, que é entregar a vida a Jesus. Ó Deus, que ele, que ela nessa noite, Senhor, ao sair daqui, Deus, reflita e tome essa decisão, Pai. Deus, agora somos gratos ao Senhor pelo culto maravilhoso.
sei que o culto é para o Senhor, Pai. Mas é bom chorar na Tua presença, é bom lembrar das Tuas maravilhas. É bom lembrar, Senhor, que nós fomos alvo desse amor maravilhoso. Obrigado porque o Senhor toca na nossa vida e que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade, Deus, a cada culto, de tocar na vida da Tua igreja. Que Teu Espírito Santo venha atear fogo do alto céu no nosso meio, Senhor. Que o culto ao Senhor seja a celebração, mas seja o toque do Teu Espírito Santo em nós. E que não fique só aqui, Senhor, que seja durante toda essa semana, seja durante toda a nossa vida, ó Deus, o celebrar, o toque do Teu Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Seja engrandecido, um único a ser exaltado nesse lugar. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, Senhor. E essa semana, Senhor, seja uma semana repleta das Suas ricas bênçãos na nossa vida. Seja uma semana marcada por dizer não ao pecado. Seja uma semana marcada por ouvir os Teus louvores, por ler a Tua palavra, por se consagrar. Ó Deus, por buscar o Senhor, por jejuar, Pai. Ó Deus, que essa semana seja uma semana marcada pelos Teus milagres, Teus sinais e prodígios na nossa vida. Deus, em especial, toma a nossa vida, nossa família. Guarda os enfermos, Pai. Toma o irmão Adalto em Tuas mãos. Abençoe a vida do irmão Adalto. Toma o irmão José Carlos, ó Deus, nosso seminarista. Ó Deus, abençoe. Ó Deus, traga cura na vida dele. Ó Deus, faça ele levantar. Toma o Davizinho também, Senhor. Abençoe, Pai. Em especial, quero entregar a mãe do pastor Flávio, ó Deus, da Central do Sumaré. Entra com providência na vida dela. Muda a história, Senhor. Ó Deus, cuida dela ali naquele lugar. Toma aquele hospital, abençoe. Teu filho, ó Deus, está aflito, Senhor, por causa da condição da sua mamãe, mas nós cremos no Deus que é poderoso, no Deus que pode mudar, ó Deus, a história do Teu filho. Então, Senhor, nesse momento, toca na vida dele, toca na vida da sua serva e traga ela de volta, Senhor, para nossa, ó Deus, para a exaltação do Teu eterno nome. Deus, muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e abençoe, ó Deus, a nossa vida. Fica conosco e receba todo louvor, toda adoração nesse lugar. Nós oramos em nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que te aproxima de Deus, que te chama para perto, esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Você não vai embora, que eu ainda quero te dar uma palavra rápida e te dar ainda um abraço em nome santo do Senhor Jesus. Amém?